Boa noite, pessoal. Quem está entrando aí, a gente vai esperar só alguns minutinhos para começar a nossa discussão. Aqui a ideia é deixar o ambiente aberto, então quem quiser comentar, opinar, fique bem à vontade, porque o intuito aqui é troca de conhecimento, né? Não é sair dando aula para ninguém, né? Aqui a gente aprende junto e assim a coisa fica mais fácil, fica mais fluida. Vamos dar boa noite para o pessoal que já entrou, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live semanal, né? E escolhemos um tema que achei interessante, porque saiu, né, agora no final do mês, desse mês, aliás, em julho, né? Lá para a metade de julho sai o novo guideline, a atualização do guideline de diástole. Aquele famoso guideline de 2016 que deixou muitas dúvidas, né, com relação à sua aplicação, e ele mudou muito com relação ao guideline anterior, sem muita explicação também de por que tinha mudado tanto, né? Principalmente o volume do átrio, né, que era 28, pulou para 34. Eles começaram a utilizar valores mais rígidos para a relação E-linha, por exemplo, a velocidade de onda E-linha lateral e septal. E agora parece que o negócio ficou um pouquinho mais dentro dos trilhos, né? Um pouco mais dentro da realidade, porque nós sabemos que esses valores foram mudando e esses valores talvez estavam exagerados, né? Do ponto de vista de aplicação prática. Então, eu acho que é um guideline que melhorou. A princípio, assim, em termos gerais, ele se adaptou mais à realidade das medições que a gente faz, né? Incorporou métodos que eram considerados métodos secundários, como sendo agora métodos principais, como o strain, por exemplo, longitudinal do ventrículo esquerdo. Cita outros métodos, né, de formação miocárdica, como o strain rate. Coloca o strain do átrio esquerdo como um método avançado, né? Eu acho que hoje, na verdade, já é um método de uso corrente, né? Eu não chamaria ele de método avançado, mas ele ajuda muito na análise da função, né, diastólica ventricular, e também diria, sentir falta do strain de ventrículo direito, né? Que também ajuda muito nessa área de função diastólica ventricular. Mas o propósito agora desse aqui é fazer um passo a passo, né, do que está escrito no guideline, para podermos emitir as opiniões, né? Estamos aqui, Isan, Caio, eu, e contamos com a presença e a participação de todos vocês, ativa, né? Fazendo perguntas, emitindo opiniões, discordando quando for necessário discordar, ou concordando quando for necessário concordar, e fazendo críticas, né, a esse método, que é um método extremamente difícil de ser avaliado. Se não fosse difícil, não teria tanta complicação nesse guideline. Então, ceder a palavra para Caio, para Isan, para dar as boas-vindas, e vamos começar, né, daqui a pouco a nossa live. Então, Caio, Isan. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, sempre aprendendo com os mestres, os melhores. Espero poder contribuir um pouquinho com a minha experiência e também aprender bastante aí com o Caio, que faz aulas sensacionais. A gente já deu uma espiada aí nos slides dele e vem coisa boa por aí, e espero aprender ainda mais com todos vocês. Nada como começar a apresentação sob pressão, né, não? João teve um contratempo, infelizmente ele não vai conseguir chegar em casa a tempo e aí não vai poder participar, mas estamos aqui todos juntos e vamos nessa, discutir, aprender um pouquinho mais. A ideia é destrinchar um pouco o que foi colocado nesse novo documento, né, e deixar o espaço sempre aberto para a discussão. Então, nessas últimas semanas, acho que todos os grupos que são relacionados à ecocardiografia ficaram apavorosos porque saiu essa nova recomendação do nobre Sheriff Nagay, que é a autoridade máxima em diástole, e era um documento que era esperado, mas
Se você, meu caro, recebeu esse documento e não se sentiu assim, você está de parabéns porque você é diferenciado. Quando a gente fala em diástole, realmente é um assunto que é bastante desafiador e para nós ecocardiografistas pode ser qualquer coisa menos simples. Então isso gerou um grande movimento nas redes, muita gente ansiosa para saber e agora como vai ficar, mas eu acho que veio coisa boa, acho que esse documento é um documento bem robusto e ele está bem fundamentado, e aí a gente vai contar com a expertise de Sandro, do professor Castilho, para fazer os comentários de acordo com o que for escorrido aqui. A última recomendação era de 2016, então essa atualização estava bem esperada, né, assim, já, já se passaram alguns bons anos e muita coisa mudou, e ela existiu porque, baseado nessa última recomendação, era muito frequente na nossa prática a gente pegar pacientes e durante a avaliação da função diastólica a gente tem parâmetros conflitantes, e aí não raramente a gente tinha casos que geravam dúvidas, né, na questão da classificação. E além disso, novos parâmetros foram surgindo, né? Eu não digo novos, mas parâmetros que outrora eram denominados como recentes ou como novidade, hoje em dia já estão bem estabelecidos na prática clínica. E aí, a ideia foi trazer uma abordagem mais contemporânea para a avaliação da função diastólica, sobretudo com ênfase, né, na importância de determinadas pressões de enchimento, como também aplicar esse conhecimento no contexto da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é um tema que está tão em relevância atualmente, né, e a gente tem cada vez mais aprofundado o conhecimento nos fenotipos da insuficiência cardíaca com um C, com fração de ejeção preservada. E aí, para a gente ficar de uma forma não tão muito cansativa, eu dividi essa apresentação em 3 partes diferentes. Então, hoje a gente vai falar sobre a avaliação da função diastólica na população geral. No segundo momento, a gente vai fazer uma nova discussão, um novo espaço para discutir a aplicação em contextos clínicos específicos e, finalmente, em um outro momento, relacionado à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, tudo que vai ser comentado hoje aqui diz respeito à avaliação da função na população geral. E aí, o documento ele começa com as considerações iniciais, que eu diria que são considerações básicas, mas que muitas das vezes elas passam despercebidas, né? É prática e é realidade nos laboratórios de ecocardiografia, por exemplo, muitas das vezes a gente nem documentar a pressão arterial do paciente antes da realização do exame. Mas em relação aos dados clínicos, ele fala com ênfase na preocupação com a variabilidade em relação à idade dos pacientes. A gente sabe, por exemplo, que o processo natural do envelhecimento ele vai afetar a função diastólica. E tanto é assim que ele tem uma tabela que divide cada parâmetro de acordo com o intervalo de faixa etária. Eu acho que isso aí é um fator que é inteligente fazer essa consideração, mas em termos práticos isso aí é praticamente inviável para a gente utilizar no dia a dia, né, professor? Com relação à idade, eu lembro que em 2017, um ano depois de sair o guideline da Sociedade Americana, teve uma publicação feita, se não me engano, foi por James Thomas, né, dizendo exatamente isso, né, que havia uma incongruência naquele guideline de 2016, exatamente porque não levava em consideração a faixa etária. E ele mostra exatamente isso que aparece nessa tabela agora, né, essa variabilidade maior, principalmente nos grupos etários mais avançados, nos quais aqueles valores de 10, por exemplo, centímetros por segundo para uma linha da parede lateral, da mitral, né, no dobro tisular, e de 7 para septal, hoje não são mais viáveis, né, porque nós sabemos que elas são muito inferiores a isso em faixas etárias acima dos 60 anos, entre 60 e 80, como podemos ver aí nas tabelas, né, que aparecem aqui. A linha lateral varia
aqui, deixa eu ver aqui, lateral na faixa de 60, 5,2 centímetros por segundo, e não mais, né? 10, como se falava no guideline anterior, e 4,1 para a parede central. Então, realmente faz sentido, né, aquela crítica que foi feita na época por James Thomas. Pode continuar, Caio. Desculpa aí a intromissão. Não, e a ideia é essa mesmo, a gente vai conversando. E essa preocupação é pertinente, porque a gente sabe que vários parâmetros de avaliação do influxo, do influxo mitral, do Doppler tissular, a velocidade de pico do refluxo tricúspide, até o próprio volume do átrio esquerdo indexado, ele pode sofrer influência em relação à idade do paciente. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, na verdade, a gente tinha, né, muito cuidado na interpretação desses parâmetros justamente nessa faixa etária de mais idade, sobretudo acima dos 60 anos. Existem outros parâmetros que são independentes da idade. Então, a resposta à manobra de Valsalva ela é independente, então continua sendo uma coisa que nos auxilia bastante, bem como outros parâmetros, como a presença de uma onda L maior ou igual que 50 centímetros por segundo, que são parâmetros que são úteis na avaliação da pressão, das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. O documento ele fala sobre a qualidade das medidas, então assim, a gente não pode ter o receio de que se a gente tem um exame tecnicamente limitado, se aqueles parâmetros que foram avaliados eles não foram muito bem adquiridos no exame, a gente pode descrever isso aí. Recentemente eu já descrevi, a função diastólica não avaliada por limitação técnica, descrevi qual foi a limitação, porque isso pode levar a erro diagnóstico, inclusive com implicações terapêuticas, né, quando a gente leva em consideração o contexto da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Essa recomendação, ela é voltada para pacientes adultos, então não devem ser utilizadas no contexto de gestantes, crianças, atletas, a gente sempre tem a ressalva, porque a depender do contexto e se houver aquela dita zona cinzenta, aquelas adaptações relacionadas à atividade física de alta intensidade, isso aí também vai gerar muito conflito de interpretação, e no contexto do eco intraoperatório também não se aplica. E aí, mais uma vez, uma medida isolada, ela não serve como um critério para definir função diastólica, então a gente não pode se basear, como infelizmente a gente ainda vê, pouco, graças a Deus, mas a gente ainda vê exames definindo função diastólica simplesmente baseado na relação EA. Alguma coisa a acrescentar, Isam? Os guidelines, não digo guideline, né, mas a prática anterior, né, quando eu aprendi a fazer eco, a primeira coisa para ver diástole era fazer relação EA, né, e muitos laudos veem só a relação EA menor que 1, disfunção diastólica, e a gente vê clínicos perguntando o que é isso, né, o que é essa disfunção diastólica? É a alteração inespecífica da repolarização do elétron, né, porque era algo disseminado, assim, e a penúltima diretriz, a gente desfez diagnósticos em massa, né, de disfunção diastólica, até demais, e perdeu o papel, assim, diagnóstico inicial, né, da relação EA, e agora ela está num lugar bem interessante, assim, né, a gente consegue utilizar de uma maneira mais racional, né, com outros critérios, né, e eu gostei muito do que tu falou, né, desse slide, que uma medida isolada não faz diagnóstico, a gente tem que avaliar um conjunto de elementos e individualizar conforme o nosso paciente, né. Acho que é mais ou menos por aí. E aí ele começa a recomendação falando sobre os parâmetros, as medidas ecocardiográficas que devem ser utilizadas para auxiliar na definição do diagnóstico ou da quantificação do diagnóstico da função diastólica. Ele fala, né, sobre o Doppler do fluxo mitral, a gente aí não precisa nem a gente ficar comentando sobre onda S, sobre onda A, o tempo de desaceleração. E aí, só para quem está acompanhando e assim está iniciando o estudo da ecocardiografia, a gente tem aquela lembrança que a onda A reflete a onda E reflete aquela fase de enchimento rápido, então quanto mais complacente o ventrículo esquerdo é, maior a onda E, e aí
quanto mais a gente necessita de um átrio funcionante, ou seja, com a função de bomba mais ativa, maior é a onda A e vai diminuir a relação EA. Enfim, então isso aí a gente já vai entendendo melhor. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a esse parâmetro, sobretudo em idosos, né? A gente tem a celeritude e tudo que vem junto com isso, e se a gente ficar atento a esse parâmetro de forma isolada, a gente vai deixar passar muita coisa. Ele fala também sobre o dobro tissulado, né, o mitral, que a gente vai ver posteriormente que deve ser o primeiro parâmetro a ser avaliado no protocolo lá de avaliação, né, que a gente vai avaliar a velocidade de onda E, linha, a linha, a relação linha média, e lembrar que além do anel lateral e septal, se for necessário, a gente pode também fazer a medida do anel medial, professor. Com relação a isso aí, importante também, ele coloca esse fator importante que é o tamanho do volume amostra para você fazer a colheita do doble tisular do anel mitral, né? Ele recomenda o tamanho do volume amostra para o doble pulsátil de 5 milímetros. E é bastante pertinente, né? Porque se você coloca um volume amostra muito grande, você vai entrar muito ruído nesse sinal. E se você coloca um volume amostra muito pequeno, provavelmente o Doppler vai ser insuficiente para detectar de forma efetiva a velocidade daquele músculo. Então, acho bem interessante. Nenhum outro guideline tinha, né, esses dados técnicos, né, que são importantes na hora que você realiza o exame. O volume do átrio esquerdo, um parâmetro importante, ele deve ser medido no final da sístole, e é um preditor independente com impacto prognóstico, né? Tanto para morte, fibrilação atrial, acidente vascular encefálico isquêmico. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente pensa em diástole, a gente tem que descartar outras condições que podem cursar com o aumento do átrio esquerdo, para que a gente possa assumir que aquele átrio esquerdo aumentado é por disfunção diastólica e não por outra condição associada, que aí a gente vai citar mais na frente. Ele fala da velocidade de pico do refluxo tricúspide, que na ausência de doença valvar pulmonar, estenose pulmonar, obstrução de via de saída do ventrículo direito, ele é útil para estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar. Temos também a avaliação do fluxo da veia pulmonar, né, em que quando a gente tem uma redução da complacência ventricular esquerda, um aumento da pressão do átrio esquerdo, a gente vai ter uma onda S menor com a onda D de diástole maior, e a velocidade e duração da onda A reversa também elevadas. Isso aí vai implicar e vai auxiliar um parâmetro bem tranquilo, professor, ajuda bastante. Acho que na prática, naqueles casos, sobretudo, em que a gente fica na dúvida, quando a gente tem algum outro parâmetro discordante, a análise do fluxo da veia pulmonar ajuda bastante. Só um comentáriozinho com relação ao volume do átrio esquerdo, né? Que isso aí até está num guideline bem antigo de Chamber Quantification da ACE, que quando você analisa o volume do átrio esquerdo, tem que olhar para o átrio esquerdo, não é para o ventrículo esquerdo. Porque principalmente pacientes com coração mais horizontal, ele está desalinhado, né, o átrio com relação ao ventrículo. Então você tem que sempre mirar o átrio, tentar localizar o maior volume do átrio no final da sístole ventricular, tanto no 4 câmaras como no 2 câmaras, mesmo que não fique alinhado com o ventrículo. Porque geralmente, principalmente como falei nesse tipo de paciente, quando você aponta para o ventrículo, o átrio fica menor. Ele pega tangencialmente. E aí, no caso, é importante essa parte técnica, né, na determinação do volume, porque afastadas todas as outras possibilidades de aumento do volume do átrio, é um fator fundamental para analisar a função diastólica. Né, Isam? O que achas? É fundamental, assim, a gente vê bastante até o paciente mais idoso, né, que tem um coração fora de plano, assim, a gente pega o ventrículo num plano, aí a aorta, em 2 câmeras, principalmente, a aorta fica bem visível, né, a aorta descendente, e pega 4 câmeras, fica cortado, né, o lado esquerdo,
Então é fundamental, porque senão a gente tem um parâmetro a menos, né? A gente vai subestimar o volume do átrio e a gente tem um parâmetro a menos. É muito mais fácil errar o volume para menos do que para mais, né? É difícil superestimar o volume, a gente medindo certinho. E também é importante para avaliação de todas as cavidades, né? Está bem alinhado com a cavidade que a gente quer estudar, tanto para fazer a avaliação da função sistólica, do strain, ou do volume do átrio, né? Isso é fundamental. Acho que o professor Jair quer comentar alguma coisa, professor. Jair, pode falar. Tem que habilitar o microfone. Está ouvindo? Está ouvindo Isso, agora? agora sim. Isso. Não, é o seguinte, eu quero lembrar que a obesidade está muito comum atualmente nesses dados agora, né? Muito frequente você ver paciente obesa, principalmente mulheres obesas, que a gente tem que indexar o volume do lado esquerdo para a altura e não para a superfície corpórea, senão você vai subestimar o volume. Então, sempre, o valor é fazer a relação do volume com a altura ao quadrado. E isso vai dar um valor para mulheres de 16,5 por metro quadrado e para homens 18,5. Tá certo? Isso que eu queria lembrar. Eu queria lembrar mais uma coisa em relação à onda E', lateral e septal. A E' septal, em geral, você pega na vertical, mas a onda E', movimento do anel, de maneira geral, direito ou esquerdo, é ângulo dependente. Eu vejo com frequência você pegar e medir a onda E' septal, que está bem vertical, fica bem na vertical, mas a onda E' lateral fica oblíqua. Então você subestima. Aí tu vai lá, joga o coração para o meio e mede verticalmente. Isso é muito importante também, porque muitas vezes dá um valor abaixo do normal, o que não é incomum. Professor Jair, a partir de quanto de peso ou de superfície corpórea se recomenda fazer essa indexação pela altura? O IMC acima de 30. Índice de massa Perfeito. corpórea acima de 30. Perfeito. Acho que tinha mais alguém querendo fazer alguma consideração? Então vamos nessa. Qualquer coisa é só levantar a mão aí. Outra medida, e o TRIV, né? O TRIV que é um parâmetro que se relaciona de forma direta com o relaxamento do ventrículo esquerdo e é inversamente relacionado. Quem falou? E é inversamente relacionado com a pressão do átrio esquerdo. Essas medidas, associadas ao strain do global longitudinal do ventrículo esquerdo, são ditas medidas primárias, né, que ele classifica ali como medidas que devem ser utilizadas nesse arsenal para que a gente possa avaliar a função diastólica do paciente. Lembrando que o strain global longitudinal, nesse documento, ele não entra como critério para a disfunção diastólica, embora a recomendação nacional fale sobre o strain global longitudinal, a recomendação do DIC, mas é uma ferramenta muito importante porque é capaz de determinar disfunção sistólica subclínica, e através dessa análise a gente vai ter outro parâmetro que vai ser citado mais à frente, que ele também cita no documento, que é a avaliação do strain rate da onda E. Além dessas avaliações, a gente tem que ver o componente dinâmico disso aí, e aí a manobra de Valsalva, ela nos ajuda, sobretudo para diferenciar aquele padrão de pseudo-normal verdadeiro, ou se realmente é uma disfunção diastólica alterada. Também é utilizado, não sei se na prática isso é uma rotina para vocês, professor, mas a reversibilidade do padrão restritivo pela manobra de Valsalva. O que eu vejo muitas vezes é que pacientes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo já significativa, padrão restritivo de diástole, eles têm uma certa limitação para fazer a manobra de forma efetiva, e isso no dia a dia acaba sendo uma dificuldade, porque você pode imaginar que está fazendo a manobra de forma adequada e, na verdade, ela é insuficiente. Essa ideia de assoprar uma seringa, a seringa é muito pequena, né? Mas assoprar algum recipiente, um balão, né? Ela ajuda bastante na manobra de Valsalva.
Porque se você manda fechar boca e nariz, geralmente, né, principalmente pacientes mais idosos, né, eles não conseguem fazer essa manobra e muito menos sustentá-la durante 10 segundos, né, como recomenda o guideline. Né? Para a manobra de Valsalva ser efetiva, ele tem que aumentar a pressão intratorácica e também tem que durar um tempo suficiente para ele poder ser factível, né? Que é de 10 segundos que eles estimaram isso aí. Não sei se eu colocaria a manobra de Valsalva de rotina nos meus exames. Eu olho para o paciente, né? Já mais ou menos sei se ele vai conseguir fazer ou não a manobra de Valsalva. Mas ele é útil. Quando bem feita, é útil. Talvez assoprar num tubo, né? Com um manômetro seria o ideal, né? A manobra ela fala em 40 milímetros de mercúrio, né? Então, lá fora eles usam um dispositivo ajustado para isso, o que, trazendo para a nossa realidade, seria mais ou menos assoprar no êmbolo de 10 ml no seringa e tentar mobilizar esse êmbolo. É esforço, né? Não é também tão simples, né? A velocidade de propagação, né, pelo modo M colorido, a gente tem aqui uma referência máxima do modo M aplicada ao estresse. Isso você gosta de usar essa avaliação da velocidade de propagação de onda? Eu não gosto, sabe? Eu acho muito bonito, assim, mas na É. prática eu uso o modo colorido para ver regurgitação mitral, o tempo da regurgitação, se é holosistólica, ou se é tele, enfim, mas para diástole eu nunca gostei, mas é uma figura bonita, né? Eu acho que é uma imagem muito bonita, mas eu não utilizo. Em relação só a Valsalva, lembro que pelo menos os textos, né, os livros de texto falavam em padrão restritivo, reversível e irreversível, e a manobra de Valsalva era o que determinava, diferenciava um do outro, né? E realmente, na prática, às vezes fica meio complicado, mas é interessante. Eu acho muito bonito essas manobras durante a cardiografia, eu acho que são de grande ajuda, assim, tanto na cardiopatia hipertrófica, para induzir gradiente, enfim, né, e na diástole eu acho bem interessante, eu achei, eu utilizo bastante na minha prática e para mim me ajuda, sabe, eu acho que enriquece o nosso exame. O doutor Jair quer comentar, me ajuda aí no modo M, doutor Jair. Em relação ao modo M, eu gosto muito, sabe? Eu uso em duas condições. Uma, nos pacientes que têm um coração dilatado com hipocinesia difusa, com déficit contrato global, você fizer a relação da onda E com a onda, a média da onda L, lateral e septal, que é a forma de Naguet, você vai superestimar a pressão capilar pulmonar. Então, você vai usar a forma de Mato-Garcia, que é aquela relação da onda E com a VP. Então, se der uma acima de 2 metros, já indica que tem 2,5. Tem um HP, uma hipertensão ventricular importante. Mas a formulazinha é fácil também. Você faz essa relação, multiplica por 5,7 e multiplica com 4,6. Vai ter a pressão lá. E a outra condição, que muita pouca gente usa, mas eu uso, quer dizer, o paciente que não faz avaliação da função diastólica na fibrilação atrial. Ora, eu não preciso da onda A com o modo M. Se eu tiver uma velocidade de propagação menor do que 50 centímetros por segundo, isso já sugere que tem disfunção diastólica, mesmo na presença de fibrilação atrial. Não sei se vocês usam isso, mas eu uso. É dito classicamente, não, fibrilação atrial não pode avaliar a função diastólica. Pode sim. Eu uso esse parâmetro da velocidade de propagação abaixo de 50, já sugere que tenha disfunção diastólica. É isso, Caio. Está muito boa, viu? Sua apresentação. Obrigado, professor. Bom estar o senhor comentando aqui. Está ajudando bastante. Outros parâmetros, e aí eu vou deixar para o professor Castilho comentar, porque eu confesso que isso aí passa longe da minha prática. Bom, na verdade, esse intervalo é relativamente difícil de ser medido, né? Que é o intervalo entre a onda E, ou seja, do QRS até a onda E mitral, comparado do QRS até a onda E', né?
Nós sabemos que a onda E' ocorre antes, ou seja, o movimento do músculo ocorre antes da passagem do fluxo para dentro do ventrículo. Então, sempre a onda E' temporalmente vai ser anterior à onda E mitral, que reflete a entrada de fluxo dentro da cavidade. E isso seria, na verdade, uma forma de você estudar indiretamente, assim, bem indiretamente, né, elucubrando muito aquele famoso, né, constante de tau, né, que se usa para medir a desaceleração da pressão, né, a queda da pressão, a constante da queda da pressão durante o tempo de relaxamento isovolumétrico. Seria mais ou menos isso, essa diferença. Quando começa a aumentar esse intervalo, né, indica que há uma dissociação entre o músculo e a entrada de sangue, a abertura da válvula mitral. Quando aumenta o tempo de relaxamento, né, ou seja, quando a contratorção ventricular se torna mais lenta, esse tempo aumenta. Assim como aumenta também o TRIV, né, na disfunção grau 1. Porque na disfunção grau 3, quando você tem aumento da pressão do átrio esquerdo, o que ocorre, o TRIV diminui porque você vai ter uma abertura precoce da válvula mitral. Ela vai encontrar aquele gradiente pressórico ventricular muito antes do que normalmente ela abre precocemente, né? O TRIV mede o tempo que vai do fechamento aórtico até a abertura mitral. Mas, quando nós estudamos as primeiras fases, né, da função diastólica, esse intervalo TE', né, TE', ele pode ser útil. Mas eu acho que medindo o TRIV, ele substitui bastante. Não sei o que você acha aí, Santos. Eu interpreto mais ou menos dessa forma. Eu não estou achando uma utilidade tão boa ou uma vantagem nesse intervalo, embora dizem que ela tenha uma correlação melhor, né, com a disfunção diastólica, mas não estou achando uma vantagem assim muito superior a você medir o TRIV, que é muito mais fácil. Eu sou do time do Caio, eu também não. Essa relação aí, eu passei batido. É fisiologia, né, pessoal? Eu ainda Fala do pensei, Zé Luiz. É isso. O José Luiz levantou a mão aí. Opa, professores, tudo bem? Eu também gosto muito do TRIV. Aí ele coloca na imagem usando como se fosse o Doppler contínuo, né? Mas na prática eu gosto também de usar o Doppler pulsado, né? Para ver o TRIV, né? E acho que muitas vezes tira muita dúvida. E ele bota no artigo que o TRIV se relaciona muito com a avaliação da hemodinâmica, né? No cateterismo. É bem interessante também. Só isso mesmo. É isso aí. Aí agora o TRIV você pode medir tanto no contínuo como no pulsátil, né? E você vai medir tempo. Uhum. E a velocidade final de diástole do refluxo pulmonar também, ele pode ser um parâmetro na ausência do refluxo tricúspide, né? Ele pode ajudar nesse aspecto. Então veja que a gente tem uma série de medidas que podem ser aplicadas que vão fazer com que a gente saia daquele status não determinável, né? Obviamente que isso requer um conhecimento técnico maior, às vezes vai fazer com que o exame fique um pouco mais demorado, mas é isso, né? O exame tem que ser bem feito, e aí as cartas estão na mesa. Uhum. O strain do átrio esquerdo, ele entra como uma medida avançada, professor, ele nem coloca como primária nem secundária, ele coloca como avançada. A gente tem as fases de reservatório, conduta e bomba, e a gente sabe que à medida em que a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo ele vai aumentando, a gente vai ter uma diminuição do strain na fase de reservatório e um aumento na fase de bomba, ou seja, você diminui aquele escoamento, aquela fase de enchimento rápido e precisa do componente contrátil do átrio para que esse fluxo ele passe para o interior do ventrículo esquerdo, indicando que aquela complacência ventricular já está diminuída. Eu acho que talvez de toda a diretriz o valor, o ponto de corte aí mereça algumas considerações que a gente vai ver na hora que colocar a imagem do fluxograma,
já que é um pouquinho diferente do que a gente via em documentos anteriores, relacionados ao estudo do strain do átrio esquerdo. Lembrando que a avaliação estrutural e funcional, ela também deve ser feita, então, a presença de hipertrofia, né, pelo aumento da massa, do índice de massa ventricular, já indicam a rigidez ventricular aumentada, bem como a dilatação do átrio esquerdo. E aqui a ressalva tem que ser que esse aumento crônico da pressão do átrio esquerdo tem que ser na ausência de outros fatores que possam contribuir para que o átrio esquerdo ele sofra esse remodelamento e tenha o aumento cavitário, como, por exemplo, situações de anemia crônica, pacientes submetidos a transplante cardíaco pela técnica atrial, estados hiperdinâmicos, quando a gente pega o coração de um atleta já remodelado, tem uma série de outros fatores que podem confundir. Então, a dilatação do átrio esquerdo ela deve ser considerada desde que na ausência de outros fatores confundidores. E aí, sobre o strain longitudinal global, ele cita que pode estar reduzido em alguns pacientes com disfunção diastólica e fração de ejeção preservada. De fato, isso aí é chover no molhado. Mas ele não é um índice de função diastólica como critério diagnóstico, né? Ele coloca isso no documento, mas para diagnóstico auxiliar na insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. E aí ele vai ajudar porque são contextos intimamente relacionados, né? Embora não dê para fazer strain global longitudinal em todo paciente para avaliar a função diastólica, isso na prática realmente não dá. Sobre o strain do átrio esquerdo, ele é um parâmetro muito útil para as estimativas das expressões de enchimento, principalmente no contexto de fração de ejeção reduzida, e talvez a variável derivada dessa análise, que talvez seja de grande importância e muitas vezes é subutilizada, que é o cálculo do índice da rigidez atrial. Né? A gente que faz a avaliação de atleta, a gente de rotina faz essa avaliação, mas é uma relação fácil de ser feita, que tem uma sensibilidade elevada para o aumento da pressão do átrio esquerdo e acurácia também para o diagnóstico, para identificar aqueles pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada que estão sob maior risco de hospitalização por ser descompensada. Então, na prática, é uma medida muito simples e que vai ajudar muito. Realmente ele é um fator. A gente tem feito na atletas, eu tenho comparado um grupo de atletas mais novas, na faixa de 16, 17 anos de idade, todas com treinamento altamente um treinamento profissional, né? E comparei com atletas com idade média de 27 anos e há uma diferença importante nos parâmetros de função diastólica, mesmo sendo indivíduos jovens e normais, né? As atletas mais idosas já apresentam uma alteração dessa relação, né? Da EA e E', né? Que começa a mostrar alguma dificuldade já etária do enchimento ventricular. Porém, com uma forma de compensação, né, o átrio esquerdo melhora a sua performance. Ele melhora, né, pacientes mais idosos, esse índice, né, de stiffness, né, de rigidez atrial, indicando que esse átrio está colaborando para compensar essa perda de enchimento diastólico do ventrículo. Tem vários fatores que colaboram, né? Não é apenas o átrio, também a periferia abre, né? Ou seja, eles abaixam a resistência vascular periférica também para melhorar o escoamento do sangue, passa a ser dificultado por fatores etários, né? Esses são mecanismos de compensação. O nosso coração se adapta desde o dia em que temos a concepção, né? Ou seja, que somos embrião, até o dia que morremos. Ele vai se adaptando constantemente, né? Se adaptando às novas situações, à nossa perda habitual e normal de miócitos, né? Nós temos, pelo sistema da apoptose, perdemos 3 milhões de miócitos por dia, foi estimado isso aí, e à medida que avança a idade, a reposição das células-tronco desses miócitos não é tão eficiente. Então, começa a haver mecanismos de compensação a nível atrial, a nível de periferia, né, de resistência sistêmica, para tentar compensar essa perda. Isso a gente vê no atleta bastante nitidamente, que são indivíduos normais, né? Mas ocorre em todas as patologias e em todas as faixas etárias. Como diz João, o coração dá seu jeito, né? Não, é que assim, ó, muito legal que colocaram
o strain do ato esquerdo como um parâmetro importante, né? E o parâmetro-chave aí, né? A gente tem disponível, tem que utilizar, enfim. O ponto de corte é 18, né? Que está utilizado como pressão de enchimento elevada, né? Um critério. Mas que nem tá aí, o índice de rigidez atrial é muito interessante, né? Porque faz uma relação entre a E' e o strain, né? De reservatório. Se a gente tem uma E' de 11, que é muito frequente, né? A gente encontrar uma E' de 11, que não quer dizer absolutamente nada, né? Assim, segundo as diretrizes. E se tiver um strain a partir de 24 para baixo, tu já tem um índice de rigidez aumentado. Já dá 0,45, né? Então, talvez, né, para a prática, a gente utilizar o índice de rigidez atrial quando tiver parâmetros aí na trave, ou utilizar de rotina como um determinante de função diastólica, seria muito mais interessante, eu acho, que só o strain, porque o valor do strain atrial esquerdo patológico, né, com especificidade alta para aumento de pressão de Muito enchimento, baixo. é muito longe do valor normal, né? Então, tem um hiato muito grande, né? 18 para 38, né? Então, é complicado, assim, né? Do ponto de vista prático, né? O que é normal do strain atrial esquerdo, né? O que é alterado? Então, esse hiato aí, o que a gente vai fazer com os pacientes com esse valor, né? Então, talvez teria que ser revisto ou o padrão de normalidade ou o padrão de anormalidade, porque é muito distante, né? E acho que o strain, o índice de rigidez, ele é muito interessante porque a gente reclassificaria, isso eu já fiz na prática, veio uma paciente idosa, pelo guideline antigo, né, o guideline que a gente tinha até no começo do ano, tinha, assim, era indeterminada lá, mas ela estava com clínica de insuficiência cardíaca, né, e fração de ejeção normal, aquela coisa toda, o strain global, valor normal, mas um padrão patológico, assim, de miocardiopatia já, né, com redução de base, e o strain atrial reduzido e a relação, o índice de rigidez alterado, né. Acabou que tinha um curso de estresse aqui, eu fiz ela de cortesia e aumentou as pressões de enchimento na bike, né, é fácil, mas ela não precisaria, ela mal conseguiu pedalar, ficou 4 minutos, né, pouca carga ali e já alterou. Mas acho que são parâmetros que a gente tem, se a nossa máquina tem esse software, né, do strain atrial, a gente poderia utilizar ele muito mais do que só o número 18, né, o número mágico. E na diretriz brasileira o posicionamento brasileiro de strain era 23, né, o reclassificatório, né. Então, assim, tem a diretriz britânica usa 18 em um ponto, 22 em outro. Então é meio confuso isso, né, mas talvez a gente possa simplificar em casos que não bata no número mágico, com o É, cálculo da rigidez arterial, né? alguém perguntou o ponto de corte e acima de 0,45 indica aumento da pressão arterial. Agora o problema é que nós temos uma tendência a usar números, né, pessoal? E eu acho que tem que usar o conjunto dos dados, né? Uhum. Não sei, eu desconfio um pouco, né? Até pouco tempo atrás, o strain longitudinal, o número mágico era 18%, ele caiu para 16%, que a gente já considerava que era normal antes, né? Mas eles abaixaram para 16, e aí abaixo de 16 é anormal, e se ele tiver 15,5 é normal ou anormal? Essa é a pergunta. E se ele tiver 16, tiver dispineico, é normal ou é anormal? Então, esse negócio de número, de numerologia, é uma tendência do ser humano classificar tudo, encasilhar tudo. Eu acho que é um conjunto de dados que nós temos que avaliar. Por um lado, isso. Por outro lado, é a tendência à automatização de tudo. Ou seja, você deixar um strain mais automático, mais fácil de você fazer, né, realizar, porém que ele te dá muito menos informação do que você avaliar, né? O traçado, por exemplo, segmento por segmento. Ou seja, essa ganhar tempo, né, para realizar o exame vai em detrimento, no meu entender, da eficácia ou da eficiência do teu diagnóstico. Então, nós temos que conscientizar de que ecocardiografia não é fácil. E não é fácil, não é um número, é um conjunto de dados que tem que encaixar um com outros, né? Não sei se vocês estão de acordo com essa posição, mas cada vez menos eu dou importância ao número, eu dou importância ao conjunto. Com certeza. Uhum.
E aí, para a gente definir a presença de disfunção diastólica, a gente praticamente vai primeiro avaliar a avaliação do relaxamento do ventrículo esquerdo e a estimativa da pressão do átrio esquerdo em repouso. Lembrando que esses parâmetros, essas medidas, levam em consideração um paciente em ritmo sinusal com fração de ejeção preservada. A gente está naquele contexto da população geral, não de situações específicas. E aqui, professor, ele finalmente, aleluia, ele fala sobre o strain rate da onda E, que é um parâmetro que, para a gente que faz a parte de esporte e avalia muito o paciente com toxicidade por esteroide anabolizante, a gente sempre tem que fazer, porque a diástole nesses caras, os parâmetros são uma bagunça, né? Não fecha. Então, a gente acaba avaliando esse parâmetro, que é um parâmetro precoce de disfunção diastólica. Infelizmente, depende ainda da análise na estação de trabalho. O Forte ele não dá essa medida automática, então a gente tem que fazer o cálculo de segmento por segmento. É trabalhoso, mas tem que ser feito. E aí ele fala, justamente por essa dificuldade da análise do strain rate da onda E, que a velocidade E' ela é mais factível e mais reprodutiva. Então, para o dia a dia ali, na prática, de fato, não se compara, né? Até porque você não vai parar o exame, passar o exame para o computador, abrir a estação de trabalho para poder depois definir a diástole, e aí isso aí gera uma inviabilidade prática muito grande, né? E aí, nesse sentido, ele fala que a velocidade E', ele deve ser o parâmetro de escolha dele. E aqui vem aquele problema que estou falando, né? Eles tentam simplificar o exame, mas na verdade eu acho que não é bem assim. Eu acho que o strain rate ele mostra eficiência. Nós sabemos isso, né? Tanto sistólico quanto diastólico, ele está demonstrando eficiência. Então, quando você realiza o strain rate diastólico de forma bem feita, né, fazendo uma média e tal, no meu entender, ele tem uma correlação excelente, né, com as pressões de enchimento ventricular. Eu diria, né, na minha experiência, melhor até do que a onda E', que ela pode ser influenciada por outros fatores, né. Eu não sei, é uma opinião pessoal. Eu acho que aqui uma tendência do guideline também tentar automatizar um pouco e facilitar a realização do exame sem ter que lançar mão de estações de trabalho mais complicadas. Mas se você tem estação de trabalho, eu acho que é obrigatório você fazer essa análise, principalmente nesses casos indeterminados. Num grupo de indeterminados de 2009, que eu refiz em 2016, eu consegui reclassificar quase todos os pacientes indeterminados para utilizando o strain rate da onda E'. E isso até foi publicado na revista do DIC, Imagem Cardiovascular, faz uns 3, 4 anos atrás. E realmente eu achei uma eficiência excelente. Esses números se ajustaram, né? Usei um valor um pouquinho mais alto, esses números foram se ajustando para valores um pouco mais baixos de strain rate. Hoje eu acho que o valor que se considera como normal, né, limite normal, é 0,94 por segundo a menos 1, né? Essa é uma opinião pessoal, eu utilizo isso aí de rotina nos pacientes. E eu sei que vocês também utilizam de rotina nos pacientes, nos indivíduos, nos atletas, que é extremamente importante na análise do atleta esse parâmetro. Alguém falou aí que a onda E', o strain da onda E' é vida, e é vida mesmo. Até porque é um parâmetro que se correlaciona com performance, né? E aí, em relação à velocidade da onda E', ele coloca como o primeiro parâmetro do algoritmo. Então, a gente vai começar a avaliar a função diastólica através da análise da velocidade da onda E'. Ele muda um pouquinho aqui, né? Os valores agora para a onda E septal é menor ou igual que 6 e para a lateral menor ou igual que 7. Eu acho que isso fica mais próximo da realidade. E essa mudança se dá porque são os pontos de corte que se relacionam com eventos clínicos relevantes. E aí, nesse caso, eu acho que foi um ponto bem positivo. O que é que você acha, Sam? Eu estava respondendo aqui como é que faz o strain rate da onda E. Bom, eu acho interessante porque o guideline anterior
praticamente ninguém ia ter, que não tivesse o coração estruturalmente alterado, né? Quase que ninguém ia ter uma disfunção diastólica grau 1, ele ia ter grau 2 direto, porque ia ter que ter alteração da onda E septal e lateral, e eram pontos de corte maiores, né? Menor que 7 e menor que 10, né? E depois o ato esquerdo aumentado e velocidade de regurgitação tricúspide, para definir se ele tinha disfunção diastólica. Depois, para avaliar pressões de enchimento, eram os mesmos. Então, dificilmente uma pessoa ia ter grau 1 se não tivesse uma hipertrofia ou uma alteração segmentar ou disfunção. Então, eu achei essa primeira avaliação focada aí na onda Elinha muito interessante, né, com pontos de corte mais digamos, condizentes com a realidade, com a idade dos pacientes que a gente faz, e depois a parte 2 também é bem condizente com o que a gente faz na prática. Eu achei melhor, sinceramente. Né? Eu queria ver também, antes disso, né, perguntar justamente isso, né, que a primeira coisa que a gente fazia no paciente com disfunção diastólica no guideline anterior era já posicionar ele com o coração estruturalmente alterado ou não, né? Então, um paciente que tinha uma hipertrofia ou tinha alteração segmentar por doença coronária, indiferente dos parâmetros do influxo mitral e de outros parâmetros para avaliação da função diastólica, ele já era classificado como portador de disfunção diastólica. E hoje não, né? A gente não pode pegar um paciente com hipertrofia, por exemplo, um paciente usuário de esteroide que tem uma hipertrofia, e já dizer que ele tem disfunção diastólica grau 1. Ele tem que preencher esses critérios aí e não vão preencher, né? E ele vai ter uma diástole completamente normal, né? Porque se for usuário de esteroide e praticar atividade física de alta intensidade. Então mudou bastante, né? Então a gente vai desfazer um monte de diagnóstico de disfunção diastólica e fazer muito mais, né? Não sei o que vocês acham da parte do paciente de coração estruturalmente alterado. Agora ele pode não ter disfunção diastólica. O que vocês acham? Incomodava isso antes ou não? Ou era um alívio até? Fazia sentido? Que paciente com fração de ejeção de 40, obrigatoriamente ele já tinha disfunção diastólica. E agora pode ser que não, se o cara tiver uma periferia boa, uma diástole e não preencher esses critérios. Quer E aí, complementar, professor? Não, estou de acordo, né, com tudo que foi falado, inclusive faz jus ao nosso James Thomas, né, que já falava isso faz 7, 8 anos atrás, né? Essa distorção que havia, principalmente nos pacientes mais idosos, que precisam mais de fazer um diagnóstico de uma disfunção diastólica, né? Porque isso é muito importante do ponto de vista terapêutico, né? Muito diferente, é muito ruim, né? Nós já sabemos que é ruim não tratar um paciente com disfunção diastólica, né? Mas é muito pior ainda você tratar um cara normal com você numa disfunção diastólica, dar diurético, dar um monte de coisa para o cara que não precisa, né? Então, isso aí vem, de certa maneira, colocar um pouquinho melhor no eixo, né? O diagnóstico da disfunção diastólica. Eu concordo, Sam, assim, eu ficava meio desconfortável, só porque tem uma alteração estrutural obrigatoriamente e a gente já vai definir como disfuncionante, como disfunção diastólica. Eu acho que ficava um raciocínio muito assim, fechado, e é como a gente vem discutindo, a gente tem que trazer para o contexto do paciente, né? Não é um critério que vai definir se o paciente tem ou não disfunção diastólica. E aí, nesse ponto, eu acho que essa mudança foi bem favorável. Ele fala aqui que se tiver um parâmetro desse reduzido, né, ou lateral, ou septal, ou a média, você vai precisar de apenas mais outro parâmetro alterado para definir a disfunção diastólica. Então, se você tem velocidade reduzida ou da linha lateral ou da linha septal, você só vai precisar de mais um, e aí já facilita, porque você já define o paciente como tendo disfunção diastólica. Se esses parâmetros forem normais, aí sim a gente vai precisar de pelo menos mais outros 2 alterados para a gente definir disfunção diastólica. E é justamente isso aqui que ele coloca. Quais seriam esses outros parâmetros? A relação
E' maior que 14, o strain de reservatório do lado esquerdo menor ou igual que 18, a relação E' menor ou igual que 8, maior que 2, e um volume atrial esquerdo indexado maior que 34. Ele coloca essa observação que um outro achado consistente com disfunção diastólica seria o índice de massa aumentado. Na verdade, ele abaixou o sarrafo, né? Abaixou o sarrafo do número do Doppler tisular, que era o que estava impactando, eu acho, negativamente no diagnóstico anterior, que dava 10 e 7. Ele se abaixou 30% aquele valor, praticamente, em média. E isso deixa mais dentro da realidade, né? Você chegar a um valor de 14, uma relação em linha de 14, é uma forma muito mais confortável do ponto de vista do que você acha do resto, né? Do contexto do exame. Que às vezes você achava alterações, né? Você não achava alterações com aqueles valores de 10 e de 7. E você via que o paciente tinha dispneia, tinha sinais de insuficiência, de disfunção diastólica. Agora não. Agora, com essa baixada de sarrafo, o negócio fica melhor. Eu acho que ficou mais claro, né? Do ponto de vista prático, na hora de se fazer o diagnóstico. Não sei o que você acha, Isam. Não, é muito mais prático, né? Muito mais compatível com a nossa realidade, né? Pegar esse algoritmo, assim, porque, que nem eu estava falando daquele exemplo, vem um paciente que é usuário de esteroide, que tem 11 de parede, vamos supor, que dá uma massa, uma hipertrofia leve, ou 12, vamos supor, e todos os outros parâmetros são normais, né? Vai ter uma onda septal boa, uma relação EA vai dar até quase que 2, dependendo do tipo de esporte que ele faz, e da idade dele. O volume atrial vai ser normal, a fração de injeção vai ser normal, o strain atrial esquerdo vai ser maior que 18, certamente, né? Não vai estar tão baixo, e o volume atrial vai ser normal. E aí, pelo eco tradicional, eu tinha que dizer que ele tinha disfunção diastólica grau 1, né? E aí é até complicado, né, de explicar para os pacientes, né? Ou um paciente que teve um infarto e ficou sem alteração segmentar. Se eu sei que ele tem um infarto, ele tem disfunção diastólica. Se eu não sei que ele tem um infarto, ele pode não Ele ter. não tem. Eu fazia o eco de repouso, para mim era tranquilo, faço o eco de repouso e o estresse. Aí, quando eu faço o eco de repouso, não sei se ele tem disfunção diastólica ou não. Aí eu faço o estresse, é positivo, ele tem. Se é negativo, ele não tem disfunção diastólica. Não faz sentido, né? Aí se tu sabe que ele tem, se o paciente falar, eu botei o stent, então tá, tem disfunção diastólica. Não tem stent. Então, eu achava meio complexo, assim, era bonito do ponto de vista teórico, mas na prática não fazia muito sentido, né? E agora, eu acho que eu tô fazendo muito mais diagnóstico de disfunção diastólica de novo agora do que com o guideline anterior, né? Que estava medular já, né? A gente já ia medular fazendo. Agora tem que transformar esse novo guideline medular, mas é bem facinho. E aí, para parâmetros, alguém falar? Não. Parâmetros da estimativa da pressão do átrio esquerdo em repouso, a gente vai ter o volume do átrio esquerdo, né, aumentado, e aí descartando aquelas outras causas, e a gente tem também a velocidade do refluxo tricúspide, que é útil nesse aspecto, lembrando daquelas restrições em relação à doença pulmonar associada. Respondendo aí uma pergunta sobre os valores etários, né? Da onda em linha, eles constam aí no guideline, né? Os valores de corte que eles usam para os diversos valores etários, tá? Não me lembro de cabeça exatamente quando que é, mas é bem diferente daquele valor de 10, né? Que ele considera maior que 10, que ele considera para indivíduos jovens, né? Acima dos 40 anos, já começa a diminuir essa relação. É só olhar no guideline, o número de corte que eles colocam, tá? E hoje o Luiz levantou a mão. Se não me engano, para menor que 40 anos é 7,10, né? Septal lateral. E aí vai diminuindo, né? Entre 40 e 60, aí fica menor que 6, 7, né? E 8. E aí a gente usa, acho que é esses valores, né?
menor que 60, maior que 60 anos, 6,7. 65 anos. Tem uma tabelinha achei aqui a tabelinha de velocidade, a tabela 6 do guideline. Então, entre menor que 40 anos, septal menor que 7, lateral menor que 10 e a média menor que 9, entre 40 e 65, septal 6, lateral 8 e a média 7, e maior que 65, menor que 6, menor que 7, menor que 6,5. Essa é a tabelinha que eles sugeriram, né? Tá na sugestão conforme a idade. Estava digitando. E aí, quando é que eu vou ter o aumento da pressão do átrio esquerdo em repouso? Esses são os parâmetros, né? Redução da velocidade da linha, linha média aumentado, PSAP maior ou igual que 35, ou a velocidade máxima do refluxo tricúspide maior ou igual que 2,8. E aí ele fala aqui, professor, que a presença de todos os três achados, né, essas três alterações, vão suportar o diagnóstico de aumento da pressão do átrio esquerdo elevado. Se todas essas medidas não preencherem critérios, né, para a elevação da pressão do átrio esquerdo, aí sim você vai dizer que o paciente não tem disfunção diastólica. Mas existem outros parâmetros que podem ser avaliados, ó, o fluxo da válvula pulmonar, você vai pegar... São parâmetros que, assim, na prática, eu confesso que nunca cheguei nem a usar. Não sei se isso ajuda em algum contexto específico, ou se o senhor tem essa prática para avaliar a função sistólica com esses outros parâmetros que ele cita aqui, o VTI, né, do fluxo da pulmonar, a relação onda S pela onda D, que já foi falada, o TRIV menor ou igual que 70. A relação ECD tem utilizado, né, essa relação da VTI, do sistólico e diastólico, é interessante, né? Eu não tenho utilizado de rotina, mas vou começar a utilizar. Principalmente porque hoje a maioria dos equipamentos fazem esse cálculo de forma automática, você não precisa ficar desenhando. Você coloca no auto, lá no equipamento, e ele calcula aquelas integrais de velocidade lá para você comparar. Inclusive, todos esses parâmetros você pode incorporar imputar no equipamento para ele fazer as contas para você. Esse negócio de que a máquina não faz o cálculo, não, ela faz. Se você colocar adequadamente, né, as fórmulas lá dentro e fornecer os parâmetros, ela faz qualquer cálculo que você queira fazer, né, com relação à função. A gente não coloca muito cálculo, porque senão vai ficar a tela cheia de números lá, você não vai conseguir ver o eco que está atrás. Mas é possível de ser feito, sim. E tem outros aí, ó. Tem várias opções aí para brincar, professor. Temos várias aí. E aí, volta aí, volta um pouquinho esse aí, o anterior. esse aqui? Parâmetros complementares, que eles chamam, né? De parâmetros complementares, estimativa próxima. A lista lá que ele colocou. Esse. Velocidade diastólica de refluxo pulmonar. Eles tiraram essa aí do fundo do baú, né? Porque esse método se usa há muito tempo para estimar a pressão diastólica da artéria pulmonar, né? A pressão final de diástole equivaleria, né, mais uma pressão de átrio direito à pressão diastólica da artéria pulmonar, e nós sabemos que a artéria pulmonar ela tem uma relação de 2:1 com a sistólica, né? Ao contrário da sistêmica, né, no qual a diastólica é aproximadamente 2/3 da sistólica, na pulmonar a diastólica é metade da sistólica. Então, é uma forma antiga de você estimar a sistólica se você não tivesse refluxo tricúspide. Tá? Agora, não sei, né? A aplicabilidade, se na prática, se ela funciona, porque aí depende muito do ângulo do qual você está pegando o refluxo pulmonar, né? E geralmente o refluxo pulmonar é difícil de você alinhar, né, com o Doppler, muitas vezes ele é excêntrico, né? Maior que 16 milímetros de mercúrio, obviamente indica, se ele tiver 16
de pressão diastólica da veia pulmonar, mais 32, mais a pressão do átrio direito, você vai ter realmente uma pressão superior a 37 milímetros de mercúrio. Isso aí. A onda L, essa aí achei interessante, eles mudaram o número. Antigamente Era você 20, considerava a presença de onda L como de um fator determinante de disfunção grau 2 quando era superior a 20 centímetros por segundo. Eles levaram para 50. Com isso fica, né, perde a sensibilidade, mas melhora, né, a acurácia do método, né, de você determinar uma disfunção grau 2. Fechamento precoce da válvula mitral, todo mundo sabe, né? Sabemos, né? Insuficiência aórtica aguda, ela fecha precocemente, porque a pressão diastólica ela aumenta violentamente dentro do ventrículo e fecha, a pressão de enchimento aumenta violentamente e fecha precocemente a válvula mitral. Ou seja, quando você tem esse parâmetro, significa que a pressão diastólica do ventrículo final do ventrículo esquerdo está muito alta, né? Todos os demais parâmetros, obviamente, vão estar alterados também. Assim como a onda reversa, desde aí gosta muito da onda reversa lá na veia pulmonar, né, para determinar o grau, né, de a velocidade da onda reversa para determinar o grau, né, de contração desse átrio esquerdo. Né? Ele não consegue empurrar para dentro do ventrículo, ele recua, vai para trás. Então ele aumenta a velocidade e aumenta a duração. Isso aí é um parâmetro, acho, altamente sensível para você determinar o aumento de pressão do átrio. Só que, tecnicamente, é difícil de ser realizado. E nem sempre você consegue, né, delimitar muito bem uma onda reversa. Você consegue ver muito bem a onda sistólica e diastólica da veia pulmonar, mas a reversa vai depender muito da posição do teu volume amostra dentro da veia pulmonar. Então, às vezes, não é factível. Tá? Mas se ele estiver bem nítido, ele é muito útil. E a variação de maior que 50% da relação EA durante o Valsalva também, né? Já é um método consagrado. Pode continuar aí. Só uma observação, né? Essa relação sístole-diástole da veia pulmonar é mais fidedigna em pacientes com disfunção sistólica, né? Que está citado. Nos pacientes que não têm disfunção, é preferível outros parâmetros para avaliar, né? Apesar de ser bem prático, não é tão difícil de fazer, mas nem sempre a gente vai utilizar em todos os casos, né? E aqui ele dá o algoritmo, né? Ele vai funcionar melhor que o restritivo, quando tem uma pressão de átrio mais elevada. Assim. Aqui ele dá o algoritmo. A gente tem que ter cuidado com essas condições específicas, que em uma outra ocasião a gente vai comentar, mas a gente vai avaliar relaxamento do VE, pressão do átrio esquerdo. Então, o primeiro parâmetro vai ser a ondelinha. Então, se ela tiver alterado, a gente vai precisar só de mais um outro parâmetro para definir disfunção diastólica. E a gente tem os parâmetros de pressão do átrio esquerdo. E aí, se todos forem normais, o paciente não tem disfunção. Se a gente tem apenas redução da onda L' e uma relação EA menor que 8, a gente ficaria no grau 1. Se essa relação é maior que 0,8, aí a gente vai para aqueles outros parâmetros para definir se tem ou não aumento da pressão atrial esquerda. Eu acho que facilitou um pouquinho, professor. Ele melhorou bastante, né, com relação ao anterior. E uma coisa muito interessante, né, que ele coloca, né, que já colocava, inclusive, no anterior, era o estresse diastólico, né, o eco de estresse para detectar disfunção diastólica, né, que é bastante interessante. E ele não depende nem de manobra de Valsalva, nem de nada, né. Às vezes só um aumento da pós-carga, ele já altera isso aí, né? A pós-carga você aumenta com hand grip, né? Você não precisa nem ter como o doutor Isam tem, né? Uma bike lá, toda sofisticada para fazer estresse, né? Você com um hand grip você consegue bons resultados, embora não tenha a mesma sensibilidade, obviamente, do exercício físico, né? Isométrico, né? No caso aqui é isotônico, aliás, né? Aqui, no caso, um exercício isométrico, você está aumentando a pós-carga. Mas eu acho bem interessante
essa utilização do estresse diastólico, né, nesses pacientes. Inclusive no guideline, acho que fala que só elevar as pernas já melhora, já aumenta o retorno venoso e ele pode, né, alterar esse. Funcionaria como se fosse um estresse diastólico. Né? E do lado direito, né, eu acho que não tem muito erro, não, né? O grau 2, grau 3 principalmente, ele é gritante, né? Já, eu tenho um parâmetro que eu uso para grau 2 e grau 3, principalmente grau 3. Quando eu acho uma onda êmitra acima de 1 metro por segundo, já fico de orelha em pé. Já vou procurar ver se não tem outros parâmetros que indiquem, né, restrição de enchimento ventricular. Não sei se Caio tem essa mesma sensação. Só para falar um pouquinho do estresse diastólico, né, puxando a sardinha toda a sardinha para o lado, assim. Primeiro, assim, o passive leg raise, né, a elevação passiva dos membros, né, é como se fosse recrutar o volume dos membros inferiores para a circulação. A gente faz uma prova de volume aí no paciente que em 3, 5 minutos já aumentaria as pressões de enchimento com o paciente em repouso, deitado com as pernas para cima, né. Até tem orientações para fazer o estresse diastólico preferencialmente com o paciente deitado por causa disso, né? Não com o paciente sentado, que teria uma pré-carga menor. Poderia se fazer também o estreio atrial esquerdo, né? Para ver a variação do estreio atrial com essa variação de posição, né? Como eu tenho a bicicleta, eu faço estresse de rotina no meu estresse físico, eu faço ele em todo mundo. Ainda incorporo outros elementos interessantes, como ultrassom pulmonar, que é facílimo de fazer e é facílimo de aprender, porque com pouco treinamento a gente já aprende o que tem que ser visto e consegue ver, e a gente vê congestão ao vivo, né? Isso é muito interessante. O estresse diastólico sozinho eu nunca faço, né? Eu faço o estresse sempre para ver isquemia e a relação em linha, ela vem de brinde porque não ocupa, não adiciona muito tempo no exame e traz bastante informação, tanto para classificar meu paciente isquêmico como de alto risco ou não, ou para fazer o diagnóstico de CFEP mesmo, né? É bem interessante, os clínicos têm gostado, porque o paciente que vem, a maioria tem a queixa de fadiga, né, e dispneia, e para a gente ver se é de etiologia cardíaca ou não, e o estresse ajuda muito com a relação em linha, de ver se tem congestão pulmonar, né. E a pressão pulmonar, que eles falam que tem que estar elevada durante o estresse diastólico. Às vezes a gente só tem PSAP elevado no esforço, isso não quer dizer que o paciente tem insuficiência diastólica. Então, a PSAP eu não valorizo muito, tem vários estudos mostrando o poder da relação em linha septal, no caso, maior que 15, então, e é factível em todos os pacientes, né, a relação em linha. Diferente da PSAP, que não é em todo mundo que a gente pega no esforço, e às vezes ela pode estar isoladamente aumentada, e tem que fazer o cálculo da resistência para ver se é uma hipertensão pulmonar ou não. Mas era isso, de estresse diastólico é bem interessante e ajuda muito, não só para ver se o paciente tem disfunção diastólica, mas também se o paciente tem isquemia e disfunção diastólica, ele é muito mais grave. E aqui perguntaram sobre fibrilação atrial. A gente vai falar sobre situações específicas numa outra discussão, para também não ficar muito tempo, né? A gente já vai com mais de 1 hora aqui, para não ficar cansativo. E aí ele faz uma recomendação em relação ao laudo cardiográfico, reforçando a importância da gente colocar os parâmetros de função diastólica, classificar o grau de disfunção, né? E ele coloca as medidas que devem ser utilizadas para essa avaliação. Professor, a pergunta que quer ficar, e aí, como é que a gente faz agora? Espera algum posicionamento do DIC sobre como aplicar esses parâmetros, ou a gente já vai para a prática colocar isso no nosso dia a dia, e aí deixar lá no laudo, a avaliação da função diastólica de acordo com a recomendação do American Society of Cardiography? Na minha experiência com guidelines, né, nós vamos copiar o guidelines da ASA, então não custa nada já começar a utilizar.
y probablemente eso va a ocurrir en los próximos 3 o 4 años. Entonces, nada impede você utilizar esse guideline da ACE, né, homologado pela Sociedade Europeia também. Eles divergem em algumas coisas, né, com relação à função diastólica, mas são mais pro forma, né? E eu sempre utilizei os guidelines da ACE ou da Europeia. Às vezes eu uso os dois, né, o que acho melhor de cada um deles. Às vezes tem pequenas diferenças. Mas não vejo nenhum impedimento de começar a utilizar já. Isso aqui, desde que é muito mais racional do que nós tínhamos até agora, né? Que a gente já não usava muito, já estava percebendo essas distorções que havia no guideline anterior. E estava percebendo não agora, já começou a perceber no dia seguinte que ele saiu, né? Teve uma chiadeira geral, eu lembro, em 2016, quando saiu, foi um impacto, né? Assim, aquele indeterminado que apareceu lá no guideline de 2016 deixou muita gente brava, né? Porque deixou de fazer diagnósticos e começou a fazer diagnósticos indeterminados, ou seja, meia-culpa não sei o que o paciente tem. Eu acho que o ecocardiografista tem a obrigação de chegar o mais fundo possível para fazer análise, né, da função, não é somente diastólica, né? Um diagnóstico mais correto e coerente possível, mas baseado assim realmente em evidências fortes, né? Uma lógica e sempre levar em consideração a clínica do paciente. Nunca esquecer que a clínica é fundamental. Eu não posso fazer diagnóstico de disfunção grau 2 ou 3 num paciente que não tem dispneia, não tem nada. Alguma coisa está errada. Ao contrário, não posso dizer que um paciente que teve um infarto do miocárdio, que tem uma miocardiopatia, tem a função diastólica normal, até demonstrar o contrário. Pode ocorrer? Pode. Já vi. Mas é muito raro. Então, você tem que ir na lógica das coisas. Eu acho que o mais importante, o recado aqui, é você utilizar todos os métodos disponíveis para análise e que todos esses métodos sejam coerentes, independente do número. Número é um número, ele vai mudar, já mudou várias vezes, mudou 4, já subiu de 28 para 34 e provavelmente tem um guideline maluco aí que saiu que chegou a 50 e pouco de volume do átomo. Que entrou e saiu rapidinho, porque não teve muito quórum, né? Mas isso aí vai mudar, o número vai mudar. O que importa é a coerência e a lógica que você utiliza na análise do seu paciente. Essa seria a minha visão, né, da ecocardiografia, que é intimamente ligada com a clínica. Intimamente ligada com a clínica. Não haveria ecocardiografia se nós não soubéssemos clínica e um pouco de fisiologia. Professor Jair? Rapidinho. Além de você levar em consideração a clínica, é fundamental que considerar a avaliação da função diastólica de acordo com a faixa etária. Você vai pegar o jovem com padrão restritivo, que sugere padrão restritivo. Vai pegar paciente idoso, que sugere padrão relaxamento alterado. Então, tem que ter muito cuidado, fazer esses parâmetros de acordo com a faixa etária. Vejam que a velocidade da onda é linha, tanto septal como lateral, também varia de acordo com a faixa etária. Não é 6 e 7 para um paciente de 40 anos, de jeito nenhum. É 6 e 7 para um paciente acima de 60 anos, não é isso? Então, tem que considerar esses aspectos, porque senão vai cair do cavalo. Em relação à fibrilação atrial, a gente já falou, mas a gente deixa para a próxima. Na próxima a gente aborda isso aí. Então é isso, agradecer a todo mundo. Bom. Agradecer a todo mundo que pacientemente ficou aqui até quase 9h30 da noite. Não é um assunto fácil, é um assunto denso, é difícil de discutir, mas eu acho que é isso aí. Junto, discutindo, a gente vai aprender cada vez mais e espero que nas próximas estejamos também juntos novamente para que a gente possa sempre ter um conhecimento técnico aprimorado, porque quem ganha não é a gente, é o paciente, não é isso? Lembrando que nós temos lives agora para tratar o que falta nesse guideline. Ele é muito extenso, né? Então nós vamos avaliar a parte especial, né? Fibrilação atrial, miocardiopatia, etc., diagnósticos especiais, né? Quando pode e quando não pode ser utilizados parâmetros,
E isso fica para uma próxima, né? Porque senão iríamos até meia-noite, eu acho, numa discussão, se a gente tivesse, analisasse esse Gadelha por completo. Então, resolvemos dividir em 2 ou 3 partes, dependendo, né, do andar da discussão, tá? Então, eu quero agradecer a todos a paciência, tivemos uma audiência excelente hoje. Esperemos que nas próximas tenhamos também uma audiência tão boa quanto hoje. E dar boa noite a todos, obrigado pela presença e pela paciência de aguentar a gente aqui até essa hora. Uma terça-feira, né, que é um dia de trabalho, né, amanhã a maioria sai cedo para trabalhar, com chuva, com sol. Acho que o professor travou, né? Eu queria agradecer aqui ao doutor Jair aqui pela presença. É muito bom ouvir o senhor falar, o senhor engrandeceu muito a discussão. Tinha que ter uma live só com o senhor, eu queria ficar ouvindo o senhor falar aí. Não é isso. Isso é um jovem aprendiz de ecocardiografia, um fenômeno ecocardiográfico. Eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Eu adoro eterno aprendiz, mas quero aprender com esse aprendiz aí. Muito obrigado, professor. Excelente participação. Parabéns, foi muito bom. Obrigado, então, pessoal. Boa noite. E vamos para a próxima. Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.